Fala, meus queridos, como vocês estão? Hoje trouxe aqui o baralho Batalha Mega do Mega Gengar EX e vamos fazer um vídeo um pouquinho mais longo mostrando esse baralho, dando algumas dicas de como tá aproveitando ele, explicando como ele funciona, tá? Então, começando aqui, tá lacrado ainda o produto, tá? Vou estar vendo em primeira mão com vocês. Esse é um baralho de nível 2, ou seja, ele pula a parte dos conceitos básicos, né, do jogo. Mas também não é um deck que joga, por exemplo, um metagame para você estar participando de campeonato. Ele vem com uma carta promocional do Haunter, o Toxtricity, o Gengar, algumas energias, uma moeda, uma caixinha, os contadores de dano, tá? E aqui toda a lista de cartas, mas vamos parar de enrolar. Aqui a caixinha do Mega Gengar, a moeda. Olha que moeda da hora, cara, eu tava sentindo saudade. Acho que esse é o primeiro produto que eu mesmo compro que vem moeda, né? Tem algumas mais coisas que eu ganho. A carta de código do deck. O deck propriamente dito, são 60 cartas contadinho, tá? E os contadores de dano. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como funciona esse deck, tá bom? Primeiro, temos 4 Gastlys como Pokémon básico para tá fazendo nosso Gengar, tá? 2 Haunters, contando a promocional, para tá fazendo o deck. O Gengar em si, que é a estrela do deck por causa da sua habilidade. Vamos focar aqui. Se um de seus Pokémons sombrios for nocauteado pelo dano de ataque de um Pokémon EX do seu oponente, aquele jogador pegará uma carta prêmio a menos. O efeito de ocultação sombria não acumula. É totalmente autoexplicativo. Se você tem algum Pokémon sombrio, como por exemplo o Stoxel aqui, ele foi danificado por um Pokémon EX do seu adversário, ele não vai pegar nenhum prêmio, né? Porque como a single prize ele pegaria um prêmio, e devido à habilidade do Gengar, ele não vai pegar nenhum prêmio. E o ataque dele causa 230 de danos com apenas 2 energias, porém quando você utiliza, você move uma energia deste Pokémon para um dos seus Pokémons do banco. O que para esse deck em si é muito bacana. Vou estar mostrando aqui para vocês logo em seguida. Temos 2 Toxel, que vão fazer a ponte para outra carta que faz esse deck rodar muito bem, que é o Toxtricity. E com o seu surto sinistro, uma vez durante seu turno, você poderá utilizar essa habilidade. Você vai procurar com uma carta de energia básica tipo Sombrio no seu baralho e ligar um dos seus Pokémon tipo Sombrio no banco. Em seguida, embaralhe seu baralho. Se você ligou uma energia a um Pokémon dessa forma, coloque 2 contadores de danos naquele Pokémon. É praticamente a mesma função da Gardevoir, tá? A única diferença é que você só pode fazer isso uma vez por turno por Pokémon. Então, esse deck ele praticamente vai rodar em cima dessas duas cartas, né? O Mega Gengar para te dar um suporte e o Toxtricity para te dar outro tipo de suporte com a energização em si. Então, a ideia desse deck é você rushar esses dois, então você precisa de um pouquinho de tempo no começo do jogo até isso poder estar rodando, mas depois o deck ele volta agressivando bastante, como eu vou mostrar para vocês logo em seguida com os Pokémons que vem a seguir. Ele vem com 2 cópias desse Seviper, que ele tem bate 220 de dano com 3 energias, é muita coisa, mas o Toxtricity ajuda a isso, né? Então se você tiver 2 no banco, você liga do turno mais o Toxtricity nesse Pokémon no banco, depois usa uma substituição para estar subindo ele. Só que além disso, ele tem uma habilidade chamada Poderio Animado. Se você tiver algum Pokémon EX de Mega Evolução Sombrinha no seu jogo, pode ser o Mega Gengar, Mega Absol, Mega Sharpedo, que também lançou nessa coleção, os ataques usados por este Pokémon causarão 120 de danos a mais ao Pokémon ativo do seu oponente, antes de aplicar fraqueza e resistência, ou seja, ele bate 240 brincando, né? Se você conseguiu setar o Toxtricity e o Mega Gengar anteriormente. Sebile, 2 cópias também, Pokémon básico. Ele tem um ataque Garra da Marra, que ele dá 20 de dano, e se você tiver um Pokémon Sombrio estágio 2, como o Mega Gengar, por exemplo, no seu banco, esse ataque vai causar 70 a mais de dano, ou seja, também bate muito usando pouco. E por último dos Pokémons, o Eternatus. Com 2 energias ele dá 50 de dano e descarta um estágio em campo, e com 3 energias ele dá 130 de dano, mas só que você vai ter que jogar uma moeda e se sair coroa, durante seu próximo turno esse Pokémon não poderá dar nenhum ataque, tá bom? Agora para os itens a gente vai um pouquinho mais rápido porque não tem nenhuma novidade.
certo? Vamos lá. Nesse deck temos 3 bolazinho, 2 ultra bolas, 2 pofinhos de colega, 1 mega sinal, 2 doce raros, 2 macas noturnas, isso aqui é maravilhoso, joga em praticamente qualquer deck do meta, 1 Pokégear, ajuda muito também, e 2 substituição, que ajuda a fazer todo esse esquema da gente só poder energizar o banco com o Toxtricity, isso aqui a gente já sobe o Pokémon pra estar batendo. Agora de novidade a gente já tem as ferramentas, né? Capacete Punk. Se o Pokémon sombrio ao qual essa carta estiver ligada estiver no campo ativo e for danificado por um dos ataques do seu oponente, mesmo que o Pokémon seja nocauteado, você coloca 4 contadores de dano. Então já ajuda a acumular mais um pouquinho de dano aí em cima dos efeitos que você já tem feito com o deck. De estádio, ele vem com as ruínas arruinadas, como muito bem com esse deck também, né? Como é um deck praticamente só de Pokémon sombrio, você não sofre com a penalidade que esse estádio tem e pode deixar o seu oponente à mercê disso. Treinadores agora, a gente tem 2 cartas novas. A primeira delas, a Dawn, vai servir aí como praticamente uma melhoria da ajuda do Brock. Nessa carta você busca até 3 Pokémons, um básico, um estágio 1 e um estágio 2. Comba totalmente com tudo que esse deck precisa, né? E a segunda carta, Artimanha do Funesto. Essa carta aqui é muito bacana, claro, ela depende um pouquinho do fator sorte, porém dando certo, é incrível o efeito dela. Você olha 7 cartas em cima do seu baralho e qualquer Pokémon tipo sombrio que você encontra lá, você coloca diretamente no banco. Ou seja, se você conseguir tirar um Mega Gengar, você não precisa fazer a linha evolutiva, você só pega o Mega Gengar e já pode descer ele no banco. O que dá um bom gás aí para sua estratégia, tá bom? Agora as demais cartas que vêm no deck de apoiador já são conhecidas da galera. 4 cópias de Determinação da Linha, carta nova aí desde o Mega Evolução. Tá jogando muito. 2 Ordens da Chefia, 2 Armas e uma Kisser. Tudo isso com 13 energias sombrias. Dito tudo isso, deck todo mostrado, vou estar mostrando para vocês agora algumas melhorias que podem estar sendo feitas, porque como eu disse, esse deck ele é um deck forte, só que ele não é necessariamente um deck do metagame para você estar jogando campeonato. Então algumas melhorias se fazem necessárias para você conseguir pelo menos fazer uma brincadeira um pouco mais legal. Devido à habilidade do Toxtricity, você poderia até mesmo acrescentar mais um, tá? no seu jogo, para fazer mais sentido e conseguir energizar até mais rápido, porém seu banco vai ficar com muito suporte. E numa ideia de também fazer suporte e distribuição de dano, você pode estar acrescentando 2 Munkidores no seu deck. Porque você liga a energia com o Toxtricity dos seus Pokémon tipo sombrio. Se você tiver uma energia sombria na mão, você coloca no Munkidori para poder passar o dano pro Pokémon do seu adversário. Mas lembrando, o Toxtricity ele não vai energizar o Munkidori, porque ele é tipo psíquico e ele só energiza tipo sombrio, tá bom? Fazendo jus também a essa questão de ficar passando dano, junto com os Munkidores nós podemos colocar um Mega Absol. Primeiro, se você conseguir 2 Munkidores passar 30 de dano de cada um para o Pokémon ativo do seu oponente, o Mega Absol consegue garantir um nocaute com o primeiro ataque, tá? E como o segundo ataque gasta muita energia, o Toxtricity acaba ajudando muito a fazer essa energização de forma mais rápida. Além disso, como eu disse, o Mega Absol ele é um Pokémon de Mega Evolução, então se ele só estiver no banco, você também consegue se aproveitar da habilidade do Seviper, ok? E por último, mas aí seria mais uma questão de você trazer o Gengar para ser um suporte em si, temos o Charizard Extera, né? Ele é um Pokémon do tipo sombrio, ou seja, ele se beneficia da habilidade do Gengar. Você tem um excelente atacante com o Charizard, ele se auto-energiza também com as habilidades dele. É uma carta muito forte, tem muita vida, inclusive, então já é difícil de ser batido. E agora você trazendo o Mega Gengar, fazendo um suporte a mais para ele, ele acaba sendo um deck bem frustrante para o seu oponente estar jogando contra, porque ele vai ter que matar o Charizard diversas vezes, bater muito, para conseguir surtir algum efeito aí contra o seu deck, tá bom? Então essas são as dicas que eu tenho para vocês, espero que vocês tenham gostado desse review. Gostaria que vocês deixassem aí nos comentários alterações que vocês mesmos fariam, como você jogaria com esse deck, se você tem alguma dica nova
E se você está gostando desse tipo de conteúdo, se você tem alguma sugestão do que eu posso estar fazendo futuramente, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.